Boa noite, queria agradecer a Content Mind, a Sueli, né, pelo convite. Estou achando essa experiência muito interessante. A plataforma é bem cheia de recursos e a pessoa que tem um pouquinho de criatividade assim, para inventar didáticas, né, pode usar muito bem a plataforma para criar um espaço aí que eu acho interessante para poder trocar as coisas. O nosso encontro, ele é um bate-papo, né? São 8h03, eu vou falar então até as 8h33, 30 minutos, e vou procurar, na verdade, o meu tema é um tema que eu brinco sempre que exige um tempo. Eu já ouvi até um cara falando sobre isso ele falava assim que era uma resposta uma resposta mais longa, né? Então eu acho que assim o meu tema é um tema mais longo porque eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos com a ideia tentando entender a influência da internet na sociedade, né? Então essa influência da internet na sociedade, ela faz parte de uma mudança muito forte que a gente pode perceber. Então o primeiro aspecto que eu acho que a gente tem que entender, e quando a gente começa a trabalhar e dizer que a gente está vivendo uma mudança radical na sociedade, tem a ver com a chegada de uma nova tecnologia cognitiva reintermediadora. Essa tecnologia cognitiva reintermediadora, que é o caso da internet, ela é diferente de uma tecnologia cognitiva como a tecnologia cognitiva intermediadora, né, ou concentradora, que foi o rádio e a televisão, né, e ela parece mais com a tecnologia cognitiva reintermediadora do papel impresso, quando surge em 1450. Então, para a gente poder entender esse movimento que a gente está vivendo hoje, essa mudança, né, que é a primeira questão que a gente está colocando aqui do ponto, né, que é tentar entender e a influência disso na área da informação, as causas da mudança, eu diria o seguinte: temos hoje aí alguns diagnósticos que, na minha opinião, são diagnósticos equivocados. Sociedade do conhecimento, rejeito. Sociedade da informação, rejeito. Sociedade em rede, rejeito. Não considero que nenhum desses conceitos são consistentes o suficiente para que a gente possa fazer um diagnóstico. Porque quando a pessoa diz, eu estou na sociedade do conhecimento, então eu preciso de uma metodologia que é a gestão do conhecimento. Eu estou na sociedade da informação, então eu preciso fazer a gestão da informação, ou melhor, gestão da informação, ou mudar alguma coisa na gestão da informação. Se eu estou na sociedade em rede, eu preciso trabalhar, né, com gestão da rede. Foi mais ou menos esse trabalho que eu tive quando eu lancei o último livro, em 2007, com o professor Marcos Cavalcante, 2006, que a gente trabalhava essa ideia do conhecimento em rede. Então hoje eu descarto todos esses conceitos, todas essas visões de sociedade. Não acho que a gente está na sociedade do conhecimento, nem na sociedade da informação, nem na sociedade em rede. Aí você vai me perguntar, obviamente, qual é a sociedade que nós estamos hoje? Nós estamos na sociedade hoje dos 7 bilhões de pessoas. O ser humano é uma espécie diferente das outras espécies, abusada, é uma espécie metida besta, é uma espécie que não se sente com seus limites, não respeita uma coisa que as outras espécies têm que respeitar, né? As outras espécies, elas têm uma limitação de tamanho, e o ser humano não tem limitação de tamanho. Então, se a gente for realmente precisar, indubitavelmente, sem discussão, com informações claras, com dados claros, a sociedade de 7 bilhões de pessoas. Uma sociedade de 7 bilhões de pessoas não é a mesma sociedade de 3 bilhões de pessoas quando eu nasci em 1960, e não é a mesma sociedade que nós tivemos em 1800, quando nós fizemos a Revolução Francesa
que coroamos um movimento grande que começou a acontecer na sociedade a partir de 1450, com a chegada da prensa. Então, quando eu proponho e faço essa provocação, que nós estamos na sociedade de 7 bilhões de pessoas, eu quero chamar a atenção para dizer o seguinte: 7 bilhões de pessoas, né, esse número, isso é um crescimento de 1 para 7 desde 1800 e nos últimos 200 anos, esse número é significativo para entender as crises que nós estamos passando hoje, né? Então eu digo assim, vamos logo ao que interessa e vamos logo à informação mais relevante. 7 bilhões de pessoas, uma complexidade demográfica coerente com 7 bilhões de pessoas. Todas as mudanças que nós estamos assistindo e que nós vamos assistir, na minha opinião, se referem a sermos uma sociedade de 7 bilhões de pessoas. Essas 7 bilhões de pessoas, 50% a 60% dessas pessoas já estão morando em grandes cidades, e esse adensamento populacional cria uma mudança, né, e uma complexidade de governança muito grande, né? Então, colocado dessa maneira, terminado, digamos, essa primeira etapa, primeiro diagnóstico: sociedade de 7 bilhões de pessoas. Muito bem. Quando a gente tem um mundo como o nosso, em que a gente sai de 1 para 7 bilhões de pessoas, e a humanidade, a raça humana, é a única que permite que a gente cresça o tamanho da espécie, nós temos uma crise. Qual é a crise que nós temos hoje? A crise que nós temos hoje é uma crise de governança. Tá certo? Crise de governança. Por quê? Quando a gente pensa como a gente fez a Revolução Francesa, né? Há 200 anos atrás, nós saímos de um modelo de governança da sociedade que era um modelo de governança muito centralizado nos reis e nos papas, uma sociedade completamente supersticiosa, uma sociedade completamente baseada, né, com forte influência, né, de mitos, no caso, né, a influência do conceito de Deus que gerenciava a sociedade. Gerenciava a sociedade por quê? Porque Deus escolhia o Papa e o Papa escolhia o rei. Então quem gerenciava a sociedade era essa coisa abstrata que era o rei. As pessoas começaram a sentir problemas a partir dali, e todo o processo de 1450 até 1800 foi um processo de revisão e de tentativa de procurar um modelo de governança mais compatível com a população, que tinha crescido ao longo, né, desse período, mais ou menos do ano 1000 até o ano 1450, a gente teve um salto e a gente teve aí um pulo para 400 milhões de habitantes no mundo. Então esses 400 milhões de habitantes no mundo, né, começaram a demandar uma nova governança, porque esses 400 milhões, principalmente na Europa, eles começaram a se concentrar em grandes cidades, aumentaram as cidades e a gente precisou de um outro modelo. Então, naquele momento a gente sentiu necessidade, em função do aumento demográfico, a gente sentiu necessidade de, primeiro, constituir um novo modelo de mídia, uma mídia que saiu de uma mídia que era uma mídia baseada no oral e baseada no escrito, e nós fomos para uma mídia baseada no papel impresso, que criou a canalização da sociedade. Muita gente começou a colocar suas ideias na sociedade. Isso teve uma mudança significativa na plástica cerebral do cidadão. As pessoas puderam reduzir a memorização e aumentar a sua capacidade criativa. Essa capacidade criativa e esse movimento que eu chamo de pêndulo cognitivo criou uma expansão na sociedade que nos levou a conceber a ideia de uma nova governança baseada aí, a partir daí, numa governança que era, do ponto de vista político, na escolha dos representantes, que é a democracia que a gente tem hoje, e do ponto de vista econômico, um sistema mais liberal, com possibilidade das pessoas criarem suas próprias empresas, que antes não podiam, porque tinha que pedir permissão, e um ambiente novo de negócios, para que as pessoas pudessem fazer negócio. Então, essa mudança toda, a crise populacional, né, do fim da Idade Média, nos levou a uma crise de governança que foi começada a ser solucionada a partir da chegada do papel impresso
E em 1800 nós consolidamos a chegada do papel impresso, essa mudança da plástica cerebral, e nós fomos então construir a democracia e o sistema econômico que nós temos hoje. Muito bem. Quando a gente está falando agora da nova governança, que é a partir da chegada, então o que a gente percebe aí? A partir daí a gente consegue fazer um modelo, percebe que existe uma maneira de perceber mudanças na sociedade. Nós temos um aumento populacional, esse aumento populacional cria uma crise de governança, e essa crise de governança começa a ser resolvida com a chegada de uma nova mídia, e essa nova mídia é uma mídia descentralizadora. Então a gente passa por um longo processo de concentração, depois um processo de descentralização, e esse processo de descentralização amplia a possibilidade da gente criar uma nova governança, que é o que nós estamos vivendo hoje. Nós temos uma crise hoje populacional, demográfica. Essa crise demográfica do aumento de 1 para 7 bilhões nos leva a iniciar, da mesma maneira que nós tivemos no fim da Idade Média, o início de um processo de governança, de mudança de governança, que é a governança que a gente vai ter, que eu poderia chamar aí de governança digital, ou governança dos 7 bilhões de pessoas, né? Que é uma governança que tem que ser muito mais sofisticada, muito mais dinâmica, muito mais aberta, muito mais participativa, muito mais diversificada do que a governança que a gente tem atualmente. Então, quando a gente fala desse problema, né, da nova governança, isso tem impacto em toda a sociedade, né, e inclusive na questão da informação. Como é que eu estou trabalhando agora essa discussão da informação? Pulando talvez já para o item 5, depois eu volto e a gente trabalha nos itens 2, a consequência, ações que precisam ser tomadas e os resultados esperados. Então, o que eu quero dizer para vocês, como é que eu estou trabalhando hoje a questão da informação. Para mim, a questão da informação, e aí eu vou também ser um pouco radical, porque a gente precisa de uma certa radicalidade hoje, tá? A gente precisa de uma certa radicalidade, e eu estou me baseando nessa radicalidade da mesma maneira o que eu chamo os 3 mosqueteiros, que são os filósofos que surgiram logo depois do papel impresso, da revolução cognitiva do papel impresso, que é o Spinoza, que é o Bacon e que é o Descartes, que eles foram radicais para questionar, né, a formação, né, a maneira que a sociedade vinha se conduzindo até a Idade Média. Então, radical por quê? E aí eu vou dizer para vocês uma coisa assim meio forte. Eu vou dizer, eu acho que hoje está criando muito problema na sociedade, e acho que a gente tem que questionar isso e rejeitar a ideia de trabalhar com escolas separadas para lidar com conhecimento, informação, rede e comunicação. Eu acho que essas 4 abordagens, trabalhadas de forma separada, elas já eram problemáticas antes da chegada da revolução cognitiva. Mas hoje a coisa ganhou uma complexidade muito maior, um dinamismo muito maior, tudo se concentrou em plataformas na internet, e eu não sei como a gente consegue hoje trabalhar com esses conceitos de maneira separada. Porque isso está atrapalhando muitas pessoas. Ah, não, isso é conhecimento. Ah, não, isso aqui é informação. Ah, isso aqui é rede. Ah, não, isso aqui é comunicação. Integrou tudo, né? Já era integrado antes, só que a gente podia separar, podia analisar, podia trabalhar de maneira separada, porque a gente vivia uma sociedade mais estável, mais controlada, né? A gente tem uma impressão assim, agora a gente está vivendo a sociedade, também vem com esse papo, né? Sociedade da inovação, agora é inovação, tudo está acontecendo em relação à inovação. Gente, olha só, a gente está vivendo a sociedade da inovação. Hoje, a inovação hoje passou a ser alguma coisa assim mais gritante, como prioridade, emergente, porque a gente descontrolou as ideias. As ideias estão descontroladas. Essas ideias estão descontroladas por causa da chegada de uma nova mídia descentralizadora, que cria uma instabilidade que você não sabe mais, porque antigamente
né, toda a produção da verdade na sociedade, e depois eu vou falar por que eu estou usando esse conceito da produção da verdade, né, era concentrada. Você tinha academia que produzia, você tinha as grandes empresas que produziam informação, conhecimento e tudo, e aí você tinha então uma coisa muito controlada. Hoje está tudo descontrolado. Então você não pode mais, na minha opinião, trabalhar isso separado. Então, eu comecei a trabalhar um conceito que é um conceito que simplifica muito essa discussão. São dois conceitos que se integram, né? Eu diria que é um conceito que é produção da verdade / percepções, ou talvez produção de percepções, ou produção de verdade / percepções, que integra tudo. Quando eu digo que eu estou produzindo verdades, ou estou produzindo percepções, eu estou integrando tudo. Eu estou produzindo verdades e percepções, eu já estou dizendo que eu estou produzindo isso numa determinada rede tecnológica, eu estou dizendo que para produzir essas verdades e percepções eu preciso de ambientes de comunicação, ferramentas de comunicação, eu já estou colocando que isso aí envolve informação e isso aí envolve conhecimento. Então eu integro tudo numa coisa que é muito mais fácil para poder trabalhar, que é, eu quando digo que eu estou trabalhando com informação, conhecimento e rede de comunicação, eu estou na verdade produzindo percepções, produzindo verdades, né? Verdade / percepções. Ponto. Beleza. Para que eu estou produzindo verdades e percepções? Para tomar decisões. Eu produzo verdades e percepções para tomar decisões. Se as verdades e percepções que eu tenho, né? Se as verdades e percepções que eu tenho, ou se as percepções que eu tenho são percepções de baixa qualidade, se eu tenho percepções de baixa qualidade, eu vou tomar decisões de baixa qualidade. Se eu tenho percepções de melhor qualidade, eu vou tomar decisões de melhor qualidade. Então, eu acho que facilita muito. E hoje eu estou assim, com uma certa dificuldade, quando a pessoa começa, não, que é informação, aí depois vem o outro, não, essa questão das redes. Cara, fica muito complicado, porque as coisas estão tão integradas. Eu falo de canal de comunicação dentro da rede, eu falo de informação produzida dentro dos canais. Então se eu começo a separar, eu crio um problema para mim. Então eu estou trabalhando hoje com... Por isso que quando a gente está falando aqui nesse item final, né, da questão da gestão da informação, eu hoje não trabalho mais com gestão da informação. Né? Quando a gente fala projeto de gestão da informação 2.0, eu hoje não trabalho mais com gestão da informação. Porque aí de repente já tem o sindicato da gestão da informação, aí de repente tem o departamento da informação na empresa, daqui a pouco tem o departamento de gestão de conhecimento, daqui a pouco tem o departamento fazendo rede social dentro da organização, daqui a pouco tem o pessoal da educação corporativa, daqui a pouco você tem 10 departamentos, né? Que no final esses departamentos todos, o que eles estão fazendo? Qual é o objetivo desses departamentos todos? Criar percepções para tomar decisões. Simples assim. Melhorar as percepções. Porque a pessoa toma a decisão a partir das percepções. Então, em vez de eu ter 50 departamentos, eu tenho que integrar tudo num ambiente só, que é um ambiente de criação de percepções, ou criação das verdades daquela organização, a critério, a gosto. Né? Então, quais são as percepções que eu tenho hoje sobre o cenário dos próximos 10 anos da organização? Quais são as percepções? Não interessa as informações, não interessa o conhecimento, isso tudo é blá blá blá. Não interessa as redes que você está trabalhando, não interessa a comunicação que você está fazendo. O que interessa é a percepção que as pessoas têm. Se o cara tem lá um ambiente maravilhoso, um banco de dados maravilhoso, e o cara não vê aquilo, não muda a percepção dele, o que adianta? O cara tem conhecimento, o cara já fez todos os cursos, mas se a percepção dele é uma percepção equivocada, ou se está distante, né, se está muito embaçada, isso vai dar problema mais na frente quando ele tomar a decisão. Então, eu acho que a gente tem que integrar, a gente tem que entregar isso tudo. Então, quando a gente faz, quais são as medições que serão feitas justificando investimentos em projetos de gestão da informação, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, qual é a medição que a gente tem desse ambiente de produção de percepções? Qual é a medição? Simples.
as tomadas de decisões que estão sendo feitas. E é quando eu falo tomadas de decisão, eu estou falando dos produtos, os serviços, né, os investimentos, os gastos, as economias, estão sendo eficazes? Sim ou não? Só isso. É simples assim. Estão sendo eficazes as tomadas de decisão que estão sendo feitas? Ah, mas espera aí, o que é tomada de decisão? Não, tomada de decisão é o seguinte. Você, por exemplo, uma empresa produz sapato. Um sapato é uma decisão que a pessoa tomou. Ah, é um produto. Não, não é um produto. O sapato é resultado de um processo de percepção que uma empresa teve. O que foi? Ela pensou num problema, ela resolveu chegar num determinado cliente, ela resolveu oferecer um sapato para aquele cliente e ela tinha uma percepção que aquele cliente ia comprar aquele sapato. Se o cliente não comprou o sapato, houve um erro de percepção. Aquela tomada de decisão de produzir o sapato foi equivocada. Então o que ela vai fazer? Ela volta para o binômio. A nossa percepção estava equivocada. Aonde nós erramos na nossa percepção? Ah, a gente estava baseado numa pesquisa que estava furada. Então vamos fazer uma pesquisa diferente. Ah, o cara quando quis tomar a decisão, ele precisou acessar uma pesquisa e não achou a pesquisa. Então realmente é um problema que ele tem que achar aquela pesquisa, né? Ah, olha só, ele não consegue interpretar bem aquela pesquisa. Ah, então ele precisa fazer um curso. O conhecimento que ele tem para analisar a pesquisa está fraco. Mas ele vai fazer sempre no binômio. A percepção dele está furada e a tomada de decisão dele foi complicada. Simplifica. O problema que a gente tem hoje é que está muito complicado, né? Está muito enrolado a situação, está muito embolado tudo. Então a gente precisa simplificar. É um trabalho dualista: percepção, realidade, realidade, percepção, tomada de decisão, percepção. Então esses são esse é o quinto ponto. Vamos agora voltar. Mudanças e consequências. As consequências que eu vejo hoje em relação à chegada da revolução cognitiva estamos entrando, né, como eu falei no início, algumas pessoas não estavam, hoje não é a sociedade de rede, não é a sociedade do conhecimento, não é a sociedade da informação, não é a sociedade da comunicação. Hoje é a sociedade dos 7 bilhões. A sociedade dos 7 bilhões de pessoas pede uma nova governança. A nova governança é uma governança que nós vamos sair depois de um longo processo, desde que a gente saiu das cavernas para cá. Nós imitamos o modelo de comunicação dos mamíferos. Então essa é uma mudança radical da espécie. Desde que a gente saiu das cavernas e que tomou a decisão que íamos ser uma tecnoespécie, que íamos apostar tudo no nosso cérebro e que nós íamos, quando tivéssemos problemas, inventar tecnologias. Quando a gente tomou essa decisão, e essa decisão foi tomada, né, em termos biológicos, de lá para cá, todo o modelo de governança da nossa espécie foi baseado nos mamíferos, nas matilhas, nas manadas, né, em que a gente tinha um líder alfa que mais ou menos coordenava as manadas, e esse líder alfa tinha de alguma forma responsabilidade para tocar a manada de um para um lado para o outro. Então a gente vai inaugurar no final, né, desde que a gente está aqui, quando surgiu esse homos que a gente vai chamar, que eu chamo de homos tecnológicos, que a gente deixou de ser macaco e passou a ser homos, o Homo sapiens, a gente é um homos tecnológicos. Então esse homos tecnológicos, que não é mais macaco, ele teve 2 momentos na história desse homos tecnológico. Primeiro momento, nós tivemos a governança baseada nos mamíferos, em que a gente imitou o modelo de governança dos mamíferos. A chegada da internet é a primeira vez que a gente introduz, né, de forma massificada. A gente já está fazendo essa experiência de alguma forma em alguns projetos aí, usando o computador, não de forma massificada. A gente começa a criar uma nova governança. A gente sai do ambiente de governança, da aspiração da governança da espécie, dos mamíferos, e passa a criar o modelo da governança baseado nos insetos, né? A gente está indo para a governança. Você está com o teu headset? Sim, sim.
Então, a gente está saindo do modelo dos mamíferos e indo para os insetos. Basicamente, eu acho que a gente estaria mais próximo hoje, nessa primeira etapa, não sei se a gente vai inventar outras etapas, com certeza deve inventar, a gente está hoje muito próximo da governança e da imitação da comunicação das formigas, através dos rastros. E esta é a governança que a gente vai ter. Então, o ambiente, né, que eu estou chamando de ambiente de criação de percepção, é um ambiente de criação de percepção digital, e esse ambiente de criação de percepção digital, ele vai se basear no modelo dos insetos e basicamente hoje fortemente nas formigas. Aí você vai falar assim, pô, como assim formiga? Formiga sim, porque a formiga deixa rastros e ela se gerencia a partir de rastros. Ela deixa rastros nas trilhas que ela caminha. Então esses rastros que ela deixa, nós estamos fazendo isso. Aonde? Curtindo, estrelinha, comentando, a gente vai deixando rastro e as outras pessoas vão vendo esses rastros e vão tomando as decisões a partir desses rastros que a gente vai deixando. Esse é o modelo que a gente não tinha no passado, os mamíferos não usam esses modelos e nós passamos a usar esse modelo. Então é uma migração do modelo, né, de governança dos mamíferos para o modelo de governança dos insetos, basicamente das formigas. Isso é uma mudança radical. Isso precisa, para que funcione, não é uma coisa incorporada, que nada foi incorporado. A única coisa que tem incorporada no ser humano são as coisas que a gente já nasce fazendo. Então, o que a gente já nasce fazendo? Respirar. Ninguém ensina a gente a respirar. Ponto. Depois, ninguém ensina a gente a comer. Se você pegar um recém-nascido e colocar no peito da mãe, ele instintivamente vai pegar o peito da mãe. Então essas coisas são necessariamente instintivas. O chorar, por exemplo, o olhar, né, o escutar, isso tudo é instintivo. O resto, a linguagem, tudo que vem depois, são próteses que a gente criou, órteses que a gente criou. Né? No caso da linguagem, a gente criou, é uma órtese meio prótese, e o resto tudo, né, são órteses. Né? O computador que a gente está vendo, a escrita, tudo isso são órteses que a gente está criando. O item 3, para a gente fechar essa primeira parte, quais são as ações que precisam ser tomadas? Na minha opinião, como é uma mudança que eu chamo de governança, mudança radical de governança, a minha sugestão que eu estou fazendo esse tipo de experiência é: uma organização que quer migrar para o novo modelo tem que criar um laboratório de migração. Fora, não pode ser dentro. Eu diria que a gente então tem um mamífero, e eu vou escolher o tamanduá, e o inseto, que eu vou escolher a formiga. Você não pode botar a formiga do lado do tamanduá por uma questão lógica. Se você botar a formiga do lado do tamanduá e deixar um dia, quando você voltar, não tem mais formiga e tem tamanduá. Então o que você tem que fazer? Você tem que preservar as formigas. Você tem que levar as formigas para um ambiente separado. Esse ambiente separado é um laboratório. Eu estou com uma experiência agora, depois eu posso falar mais sobre isso. E esse laboratório vai criar um processo de migração da atual governança dos mamíferos para a governança, né, dos insetos. Os resultados esperados com esse laboratório é a criação de uma nova cultura para resolver problemas de uma nova maneira, usando fortemente as plataformas digitais colaborativas. E essa plataforma digital colaborativa, ela tem um tripé, que é o gestor da plataforma, que no caso aí o exemplo, né, que é um Facebook da vida, um YouTube da vida, etc., tal, que gerencia a plataforma, mas deixa as pessoas com seus canais, que é diferente de uma empresa hoje, que ela gerencia as pessoas, os conteúdos e tal. Você não gerencia pessoas, não gerencia conteúdo. Você gerencia canais de pessoas. Esse é o futuro das organizações. Ela vai gerenciar canais para produzir resultados. E o modelo que a gente tem é resolver problemas de forma mais barata, né? E mais adaptados ao mundo muito mais complexo dos 7 bilhões de pessoas. Eu acho que com isso eu dou mais ou menos uma geral de como eu estou pensando essa situação e abro aí para o pessoal poder perguntar e colocar as questões que achar que tem que colocar em função dessa
dessa primeira abordagem. Deixa eu ver se vai melhorar aqui com esse headset. Vou tentar fazer uma mudança aqui de headset. Espera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você pode fazer uma pergunta, Sueli, para começar aí, para esquentar aí a... Eu acho que eu não quero ser muito radical, né, mas eu acho que se a pessoa se ver como um profissional, se a pessoa se olhar como um bibliotecário, eu acho que ela tem muito pouco valor no mercado. Ela vai se colocar como pouco valor no mercado. Se ela se olhar como um profissional de informação, ela sobe um pouquinho o preço do mercado, mas eu acho que ela continua ainda com preço muito baixo no mercado. Eu acredito que a melhor maneira de se posicionar hoje... Isso. Valorização. Porque olha só, eu acho que. Isso, obrigado pela. Isso, quando eu estava falando de preço, eu estava falando de valor. E o valor que eu estou trabalhando não é o valor do profissional, é o que ele vai agregar para a sociedade. Se você agregar pouco para a sociedade, a sociedade vai dizer para você que você não está ajudando ela a resolver os seus problemas. O problema hoje que nós temos, principal, que o profissional de qualquer área que trabalha, né, na sociedade, trabalha com sociedade humana, nós temos um desafio gigantesco, que é implantar uma nova governança da espécie baseada no modelo das formigas, através de plataformas digitais colaborativas,
em que a gente vai produzir percepções. Esquece a ideia de informação, esquece a ideia de conhecimento, esquece qualquer coisa que atrapalhe, que divida. Nós vamos produzir percepções, nós vamos ajudar as pessoas a trabalhar com essas percepções para tomar decisões melhores em relação ao mundo. Então, o profissional que se colocar como um gestor destas plataformas para produzir percepções melhores, para tomada de decisões melhores, esse cara vai ajudar a resolver os problemas. Então, daqui a 10, 15 anos, daqui a 8 anos, isso vai estar fortemente acontecendo. Aí você vai dizer, mas agora eu não vejo isso. Agora estamos no início desse processo. Então, se a gente se colocar dessa maneira, a pessoa daqui a um tempo ela vai estar com forte valorização, né, para a sociedade. E hoje, se a pessoa dizer, não, eu sou um bibliotecário, tudo bem, se a pessoa estiver perto de se aposentar, tudo bem. Eu acho que não vale mais fazer água. Aí eu não vou discutir. Mas se o cara está começando no mercado hoje com 25 anos, cara, estuda essa história de nova governança, estuda essa história de mudança de paradigma, porque daqui a 5, 10 anos a gente não vai mais estar falando em biblioteca, sabe? Não vai mais estar falando em livro, não vai mais estar falando em informação. Isso tudo para mim vai ficar longe, muito longe, sabe? Porque não faz mais sentido. Essa é a minha opinião. Não, tudo bem, mas tudo bem, dá para ler. Eu acho que, olha só, isso, eu consigo ler, eu consigo ler. Eu digo o seguinte, olha só, teremos que nos cercar de muitas habilidades, sim, com certeza, mas, Ayrton, mais do que habilidades, a gente tem que ter consciência histórica do que está acontecendo. Nós temos que ser profissionais estratégicos. Não dá mais para você ser um profissional, como a gente era anteriormente, que era um profissional operacional. Porque a gente está entrando num mundo de muita instabilidade, de muita inovação, e todo mundo tem que ser um pouco estratégico. Então, para ser estratégico, você tem que ter uma visão de futuro. Você tem que construir essa visão de futuro. Cada profissional tem que construir. Então é mais do que habilidade. Tem muitas habilidades novas que a gente tem que pegar. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo para se posicionar melhor no mercado. Porque as pessoas hoje não estão entendendo o que está acontecendo. E a partir daí estão querendo, digamos, se capacitar para trabalhar no mercado que está acabando. Olha só, eu vou contar uma experiência para vocês verem como é que a coisa acontece e a gente vai se apercebendo de determinadas situações e vai pensando. Falando exatamente isso que você está falando sobre a biblioteca. Você está dizendo aqui, né, o pessoal que vai escutar. O que fazer com as bibliotecas estão vazias? As bibliotecas estão vazias. E penso que isso tem muito a ver com o que foi dito, o sentido que o modelo antigo da biblioteca não serve mais. Tudo bem. Então, olha só. Vamos trabalhar nessa questão aqui. Eu vou contar uma historinha para vocês muito bacana. Eu tenho um smartphone e resolvi estudar filosofia por uma necessidade do avanço dos meus estudos. Vou fazer um curso de filosofia, não vou fazer um curso de filosofia. Falei, não, vou experimentar, ver o que a internet me oferece para estudar filosofia. E aí
eu peguei o meu celular e comecei a descobrir um programinha, depois agora já estou no segundo, que ele me permite baixar os vídeos em áudio. Olha só, eu baixo o vídeo em áudio. E aí eu pego, e aí você vai dizer, ah, mas o pessoal do YouTube, o que tem no YouTube? Você já tem hoje no YouTube, para vocês terem uma noção, está bem no início. A gente tem agora a Univesp TV, que é de São Paulo, várias aulas do pessoal da Unicamp, da USP, de outras universidades de São Paulo, sendo colocadas na internet. Você tem uma coisa espetacular que é lá em Campinas, o CPFL, que é o Café Filosófico. Você tem diversas pessoas independentes colocando informações na internet. Então, o que acontece? Eu fui baixando aquilo tudo e coloquei no áudio. Então, hoje, quando eu estou caminhando de manhã, quando eu estou no ônibus, quando eu estou esperando o aeroporto, o avião, quando eu estou dentro do avião, eu estou escutando. Olha só, olha a reflexão que você vai fazer. Se eu consigo pegar pessoas interessantes, que pensam coisas interessantes, e essas pessoas colocam essas coisas interessantes em áudio, e eu tenho acesso a esse áudio, e posso escutar esse áudio da onde eu quiser, numa cidade em que eu não tenho tempo para sentar, que eu não posso ler em pé dentro do ônibus, que às vezes eu não tenho tempo para sentar em casa, se eu posso escutar essas pessoas, certamente que eu não vou precisar ler essas pessoas. Eu vou falar de novo, só para não criar assim, dizer assim, ah, você não vai ler essas pessoas, mas olha só, existe uma coisa mais rica do que você ouvir uma pessoa falando? Você imagina se a gente pudesse hoje escutar o Freud falando, o Darwin falando, o Lacan falando, que até tem vídeos na internet do Lacan falando, tem palestras dele. Se a gente pudesse escutar essas pessoas, muitas das coisas que elas escreveram, que elas tiveram dificuldade de botar no papel, numa palestra, às vezes é mais fácil você entender o que a pessoa está falando. Então o que eu estou dizendo é, eu já estou vivendo uma determinada situação, né? Eu já estou vivendo uma determinada situação em que aquelas pessoas que estão colocando esses vídeos na internet, eu posso escutar, eu já de alguma forma não preciso mais ler os livros dessas pessoas. E até às vezes já aconteceu comigo, que eu adorei uma palestra de um cara na internet e comprei o livro dele, achei o livro dele muito complicado. E eu entendi tudo que ele falou na internet. Mas na hora que ele escreveu, eu achei que a escrita dele era muito rebuscada. E na internet ele foi super simples. Então, no mundo que a gente tem pressa, no mundo que a gente não tem tempo, no mundo em que as pessoas estão dentro do metrô, olhando um para a cara dos outros, um mundo em que a gente não consegue ler dentro do ônibus, será que a gente não tem aí uma grande alternativa para escutar as pessoas? E olha só que interessante. Vamos pensar um pouco quando surgiu o livro. Quando surgiu o livro, a ideia do livro, do papel, era transmitir ideias para as pessoas que a gente não tinha condição de transmitir, porque a gente não tinha uma mídia que levasse a ideia da pessoa à distância. Se eu tenho hoje uma mídia que me permite levar ideias à distância oralmente, muitas das coisas que a gente bota no papel, não há necessidade de colocar no papel. Então, eu não estou dizendo que vai acabar livro, não estou falando nada disso. Eu só estou dizendo que eu estou vivendo hoje uma experiência que me faz pensar o seguinte: muitas das coisas que a gente precisaria colocar no papel, talvez não precise mais. Porque é muito mais produtivo colocar. E se a gente pensar no Brasil, no mundo oral e num país oral, a gente pode imaginar que a gente pode tirar um grande déficit da população brasileira se a gente começar a botar cada vez mais coisas na internet da maneira oral. Olha só que coisa interessante. Se a gente colocar um gravador como esse aqui, ó, pequenininho assim, em cada sala de aula,
dessas pessoas que hoje dão aula em todas as universidades públicas brasileiras, e esse gravador permitir, se pudesse, colocar direto na internet todas essas aulas gravadas, a gente teria um acervo gigantesco de informação. Um médico do Rio Grande do Sul poderia ouvir o especialista do Rio de Janeiro, o especialista do Rio de Janeiro poderia ouvir o especialista do Rio Grande do Sul. As trocas que a gente teria seriam muito maiores e muito mais rápidas. Hoje, quando o cara está pensando em determinada coisa que ele na sala de aula já está dizendo, ele demora 1 ano para publicar numa revista acadêmica. Então eu só estou provocando uma discussão, é o seguinte: será que a gente vai precisar tão fortemente do papel impresso no próximo século? Ou será que a gente não vai voltar muito para o mundo oral? E a gente então vai poder oralizar muita coisa, e esse oral vai ser muito mais produtivo do que é hoje o papel impresso. Eu não estou dizendo que eu estou afirmando, eu só estou problematizando. Deixa eu ver mais pergunta aqui. Não estou falando de áudio, eu não estou falando de audiolivro, não. Eu estou falando de você entrar no YouTube. Isso, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que perceber o grande potencial que tem hoje, porque quando a gente está falando de toda essa discussão de informação, de biblioteca, etc. tal, a gente não está se apercebendo que nós temos um potencial agora, nós temos um canal que é o celular, que é uma ferramenta que você pode escutar em qualquer lugar, em pé. Você imagina o seguinte, eu estava outro dia pensando isso. Você imagina num ônibus lotado, olha só o problema da educação no Brasil, o salto que a gente vai dar. Imagina um ônibus lotado, todo mundo com seu celularzinho, escutando uma aula, em vez de estar ali, olhando aquela propaganda, olhando um para a cara do outro, pensando besteira na vida. Todo mundo ouvindo uma aula. Não, tudo bem, pode até ouvir música também, mas o problema, assim, não é só a questão não é só a questão de você ter a música, mas as pessoas poderiam estar escutando aula, as pessoas poderiam estar, e aulas que interessem a ela, não é aula que está na escola. A pessoa quer fazer um curso de sashimi, a pessoa quer fazer um curso inglês, qualquer coisa. Então eu acho que a gente tem aí um caminho muito interessante, e por isso que eu digo que a gente tem que experimentar essas novas mídias, e a gente tem que estar usando essas novas mídias para ter as ideias e ter a criatividade para inventar as coisas novas. Então o que eu digo é o seguinte: se a gente se pensar enquanto profissional da informação, ou profissional do conhecimento, ou profissional de comunicação, ou profissional de rede, nós estamos perdidos. Nós temos que criar hoje um novo modelo de profissional. Eu estou aqui até falando alto, aqui pensando alto com vocês, que assim, é o profissional das percepções. Melhorar as percepções das pessoas, ajudar as pessoas a conversarem, ajudar as pessoas a terem percepções melhores. Conforme as pessoas tenham percepções melhores, percepções menos supersticiosas,
percepções menos dogmáticas, percepções menos míticas, as pessoas vão tomar decisões mais sofisticadas e vão tomar decisões que tenham mais a ver, né, com menor custo-benefício, e isso vai fazer com que a gente consiga melhorar a qualidade da vida em sociedade. Então, quando a gente se pensa em profissional da informação, o cara diz, eu sou profissional da informação. O meu problema é o seguinte, eu tenho aqui um documento, eu vou arquivar esse documento e acabou. Eu fiz um trabalho que eu achei muito interessante para uma empresa pública, que eles me pediram para fazer uma avaliação dos sistemas de informação dessa empresa. A maior parte de todos os sistemas de informação não fazia nenhuma métrica de avaliação do resultado dos produtos. Ou seja, o cara coloca o site no ar e não faz nenhuma avaliação. Não, nós temos aqui X visitantes. Aí você pergunta, mas vem cá, o outro cara do outro lado, ele melhorou a maneira que ele está vendo o problema dele? Ele resolveu melhor o problema dele? Ele está usando o serviço? Aquilo agregou alguma coisa a ele? Não, isso não é um problema meu. O meu problema, eu sou um profissional da informação. Você não entendeu? Eu sou um profissional da informação. O meu papel é pôr informação disponível. O usuário que se vire. É o problema dele. Aí, malandro, se for assim, entendeu? É assim é que nem o médico. O cara chega lá e diz assim, olha, o cara morreu, mas não foi do coração, morreu de aneurisma. Meu problema é coração. Se o cara morreu, não foi do coração. Então, certo? Se todo mundo começar a pensar assim, né? Então a gente tem que agora ter uma visão holística, sair das especializações, ver a sociedade como um todo e trabalhar agora com percepções. Existem profissionais que precisam melhorar a percepção da sociedade. Esse é o profissional que a gente precisa, não mais o profissional que eu acho que é o profissional que está perdido aí, seja o da rede, profissional da informação, do conhecimento ou profissional de comunicação. Tem aqui uma pergunta do Novaes, que ele pergunta o seguinte: em um novo modelo não precisaria mudar os currículos na graduação? Pois parece que querem resolver tudo na pós-graduação. Olha só, cara, é outra universidade. Hoje nós estamos falando em aula que o pessoal está chamando de escola invertida. Você vai estudar em casa, vai ler as aulas em casa, vai ouvir as aulas em casa e depois você vai para a escola discutir com as pessoas, ou discutir em casa. Você vai... eu acho que a universidade ela tem que mudar radicalmente, a escola tem que mudar radicalmente. Nós temos que trabalhar em cima de problemas. Qual é o problema? É esse. Vamos resolver o problema. Toda escola deveria se basear em problema. Qual é o problema? O problema... percepção, melhorar a percepção das pessoas. Eu acho que tem que ser um curso desse tipo. Gestão das percepções. Uma coisa desse tipo. Gestão das percepções. Então qual é o seu objetivo? Melhorar as percepções das pessoas para que elas tomem decisões melhores. Ponto. Acabou. Não mais nada. Simples assim. Neste planeta, claro que é neste planeta. Esse planeta é esse planeta aí. O ser humano, ele saiu das cavernas. Nós vamos sair de novo das cavernas. Nós estamos nas cavernas, vamos sair de novo das cavernas. A gente tem aí nós temos uma mania de voltar para as cavernas. Nós estamos saindo de novo das cavernas. Nós estamos saindo de 200 anos de caverna. A gente está saindo das trevas, que eu chamo de idade mídia vertical. Teve a idade média, e nós tivemos a idade mídia, a idade mídia vertical. Nós voltamos para as cavernas. Somos trogloditas saindo das cavernas. Então, essa saída das cavernas vai ser difícil, vai ser demorada, vai ser complicada. Para a planície, vamos voltar para a planície.
Depois a gente tem essa mania, né, de voltar para as cavernas. Então, para fechar, eu queria primeiro agradecer a você, eu queria te agradecer o pessoal que veio, né? Agradecer a Content Mind por ter me convidado, a você, dizer para o pessoal que eu fiz aqui algumas provocações exatamente para vocês ficarem nervosos e botei lá embaixo o link. A Sueli botou, é nepo.com.br. O pessoal me chama de Nepo porque no Brasil, para fazer sucesso, tem que ter 4 letras: Xuxa, Pelé, Zico, né? Lula. Então tem que ter só 4 letras. Então Nepo só tem 4 letras. Então tem um blog, eu tenho um canal do YouTube que é Carlos Nepomuceno. Você pode botar Carlos Nepomuceno, que tem um canal. E se vocês quiserem, vocês podem me chamar no Facebook também, que é Carlos Nepomuceno, que eu aceito, para vocês receberem lá as minhas atualizações. E tenho aqui, espera aí que eu vou pegar. Aqui, ó. Esse livro aqui, Gestão 3.0, que já tem aqui as formigas, que fala da nova governança da espécie, dá alguns exemplos. Eu acho que esse livro aqui, que foi fruto dos meus últimos 7 anos trabalhando, né? Eu tinha feito há 7 anos atrás, fiz muitos e-books no blog, etc, etc. E agora estou aí com o modelinho do livro. Então eu acho que se vocês quiserem se aprofundar mais nesses conceitos, tem o livro, tem um blog, tem um canal. Isso aí tudo na internet aí. Qualquer lugar que você botar aí na internet é da editora Campos, então eles espalharam bem. Hoje tem um link lá, você pode entrar no Buscapé, botar tem vários lugares, tem promoção e tal. E é isso, então tá aberto aí, tem o Twitter também, @cnepomuceno. Eu quero agradecer a todo mundo, dizer que a gente tem um desafio muito grande pela frente e que nós estamos precisando de vocês. Nesse desafio, precisamos de vocês. Então, entra na jornada aí que tem muita coisa para fazer. Obrigado. Valeu, um beijo, obrigado.